Bom dia, eu me chamo Daniela Rios, estou aqui juntamente com meu colega Lucas, somos acadêmicos do curso de Psicologia do terceiro período da Faculdade SBAM, e nós estamos aqui já chegando ao final do projeto que nós desenvolvemos nesse período, que é Desvendando os Laços da Dependência, com a nossa querida professora Hilda Nogueira, com a disciplina Introdução às Teorias Comportamentais. Então, para nós aqui é uma honra estarmos com vocês, para aprendermos mais um pouquinho dessa instituição maravilhosa que tivemos a honra de conhecer, né, Lucas? Bom dia, bom dia. Bom dia. Temos a honra de receber vocês aqui para essa conversa, esse bate-papo descontraído, leve, sem muito roteiro. E aqui eu quero apresentar os nossos convidados, que é o seu Alberto Vieira, representante da diretoria aqui no estado do Amazonas, né, no Núcleo Missão e Vida, e o missionário Jorge, coordenador do Núcleo Missão e Vida aqui no Amazonas. Oi? Bom dia, Daniela. Bom dia, Lucas. Para nós da Missão Vida é um imenso prazer poder para nós que é uma honra, poder estar aqui com vocês. É um privilégio poder contribuir e, acima de tudo, poder falar um pouquinho do trabalho e da responsabilidade da Missão Vida no Brasil, fora do Brasil, inclusive aqui no Amazonas também. Sim, sim. É muito lindo, né? Nós tivemos a honra de conhecer e eu fiquei maravilhada. A organização, a atmosfera, eu fiquei muito feliz e muito grata a Deus de conhecer essa instituição. Eu gostei bastante da organização. Me chamou bastante atenção a questão de como vocês conduzem, né, os acolhidos lá na unidade, no núcleo Missão em Vida. Achei muito, assim, eles se entregam de verdade, né? A questão da parte espiritual que o senhor cuida, né? É importantíssimo esse acolhimento, né? Para esse tipo de... para as pessoas que vivem nessa situação. E aí o senhor pode explanar um pouquinho sobre esse cuidado, sobre esse acolhimento, por favor? Bom, falando um pouco de Missão Vida, nosso trabalho aí é dedicado, né? Não somente na parte física, sino também na parte espiritual. A gente não somente trabalha essa doença, né, da dependência química, sino também na parte espiritual, porque nós compreendemos que a cura vem desde adentro, desde a alma. E então isso se refleja, né, que é na parte física de nossos irmãos. Então, esse é nosso cuidado específico. Isso é o que nós fazemos. Isso traz pro acolhido, né, um sentimento de pertencer, né, de você ser bem recebido, de ali ter um tratamento diferenciado. Eu acredito que seja importante, faz uma diferença também tanto na família, né, a pessoa que está lá, né, causa um impacto bem gigante. Eu queria aproveitar para deixar reconhecido também a participação, como eu represento a diretoria, o corpo de direção do núcleo aqui no Amazonas, mas não é só eu, existem outros que também, assim como eu, e eles entregam suas vidas, seus dons, seus talentos, inclusive seus recursos financeiros, para que a Missão Vida possa dar continuidade ao atendimento aos acolhidos, a fim de promover o amor de Deus na vida deles e eles poderem alcançar o objetivo que Deus tem para a vida de cada um deles. Nós aqui queremos agradecer mais uma vez a presença do seu Alberto Vieira, do missionário Jorge, que se disponibilizou para ter esse bate-papo com a gente. E a gente fica grato, feliz por vocês colaborarem, né? A gente, nós alunos da SBAM, nós agradecemos vocês como representantes da Missão em Vida aqui no Amazonas. E o senhor Alberto, o senhor poderia falar um pouco sobre como funciona trabalhar, né? Ou ser acolhido? Por favor, o senhor pode explicar um pouco para a gente? A Missão Vida é uma instituição que desenvolve um trabalho de consequências eternas, né?
porque a Missão Vida, ela não é uma instituição religiosa, ela é uma instituição filantrópica de cunho cristão, né, que acreditando nos princípios de Deus, pautados na palavra de Deus, ela desenvolve o amor de Deus de forma tangível. E as formas de poder participar e ajudar a contribuir no desenvolvimento da Missão Vida e dos trabalhos que ela realiza é muito simples, basta querer, né? São voluntários, pessoas que acabam conhecendo os trabalhos da Missão Vida e vendo como ela desenvolve e como é um trabalho especial. Todo mundo que frequenta, que conhece o trabalho da Missão Vida pessoalmente, se encanta, porque de fato é um trabalho de Deus. Sim, né? sim. Mas se envolver nos trabalhos da Missão Vida é uma coisa voluntária e que nós aceitamos de todos, né? Que se envolva. E as formas de se envolver são as mais diversas. Você pode se envolver, a pessoa pode se envolver com a sua vida, doando alguns dos seus talentos, né? Mas também pode se envolver doando aquilo que a Missão Vida precisa para o seu funcionamento cotidiano, né? Também pode se envolver participando de forma financeira, porque como a Missão Vida é uma instituição filantrópica, né? Ela necessita de recursos para que ela possa caminhar e enfrentar a sua jornada diária, né, podendo sustentar e dar tudo aquilo que Deus quer que nós demos para aqueles acolhidos que estão ali na jornada, na caminhada da restauração de suas vidas. O senhor pode, então, nos falar como que as pessoas podem contribuir, no caso, financeiramente, né? Porque é um trabalho muito lindo e eu acredito que aqueles que podem contribuir, de fato, vão fazer parte dessa missão que é tão linda, né? Então, eu queria que o senhor, por favor, nos falasse como que nós podemos contribuir financeiramente com essa instituição. As pessoas que desejam contribuir conosco, elas podem fazer parte desta grande obra, preenchendo esta ficha de compromisso que nós temos aqui, que tenho em minha mão, e os valores são a partir de R$30 até os R$100. As pessoas podem preencher, colocar seus dados e elas fazem parte da Missão Vida. Certo. É uma obra maravilhosa, uma obra que está baseada no amor humano e que trabalha, não, em prol de resgatar vidas e almas. Que legal. E você pode, para complementar, né, você pode ter acesso aos nossos endereços, à Missão Vida. Você pode acessar, nós temos o site da Missão Vida, você vai lá e clica lá, Missão Vida no Brasil, e você vai ter todas as informações necessárias para você participar da forma que Deus tocar no seu coração. Então, para todos que estão nos assistindo, aproveite a oportunidade que Deus está dando de você participar da sua grande obra aqui através da Missão Vida. Também? Tem Instagram, tem Facebook, tem Instagram, tem site. Só clicar lá, é fácilzinho. E você vai poder acompanhar, além de tudo, acompanhar todos os trabalhos na íntegra da Missão Vida no Brasil e fora do Brasil. Um trabalho espetacular, maravilhoso, que encanta os nossos corações e nos dispõe a cada vez servir muito mais. Queremos agradecer, ficamos felizes demais. Foi uma experiência, tanto ir lá como entrevistá-los. Foi maravilhoso, foi bom demais conhecer o espaço de vocês, né? Como funciona, e recebê-los aqui para esse bate-papo foi super proveitoso. Nós é que agradecemos Nós que agradecemos. os alunos de psicologia, né, formandos, que Deus abençoe vocês e essa caminhada seja assim de muito sucesso. Obrigada. Agradecemos. Sucesso para vocês. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui conosco hoje na gravação desse podcast e agradecer principalmente a psicóloga Juscelene, que estará hoje conosco respondendo algumas questões em relação ao psicológico dos acolhidos dentro da casa, e também a um dos representantes da diretoria, o seu Alberto, que também vai contar com a gente a respeito da história da casa e outras coisas. Eu me chamo Gabriele Rebelo, estou com a minha colega de turma, Ariela Braga, e ela irá dar início às perguntas. Bom, a primeira pergunta vai para a Juscelene, né? Psicóloga, eu queria saber qual é o perfil da instituição, quais são o perfil dos dependentes. Meu nome é Juscelene Freitas, eu sou psicóloga da instituição há 2 anos.
A minha primeira passagem na instituição foi pelo projeto da SES e hoje eu estou contratada como da Missão Vida mesmo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a trajetória, né, dos dependentes, dos acolhidos, né, e o perfil deles. A Missão Vida, ela acolhe homens moradores de rua de 18 a 59 anos de idade. Quando eles chegam à instituição, eles chegam sem expectativa nenhuma de vida, né? Até porque eles estão naquela situação de vulnerável. O primeiro impacto quando ele chega lá é quando eles tomam banho, pegam os kits deles de higiene, né? E diversos fatores que levam com que eles venham a ter uma vida digna, né? Nós trabalhamos lá a questão do curto, médio e longo prazo, né? Sim. O curto é o quê? É quando eles chegam lá, né? Como eu falei para vocês, eles chegam lá sem perspectiva, né? Abandonados, sim, muitas vezes pela família, né? Chegam desacreditados da sua própria vida, às vezes sem nenhuma dignidade. E a Missão Vida, ela está lá para acolher eles, para dar essa dignidade de volta para eles, né? Então, isso é muito importante. O trabalho da Missão Vida dentro da instituição. É um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo, né? Um trabalho gratificante. Eu me sinto muito grata de estar lá em fazer parte dessa obra. Eu gostaria de saber de que maneira as atividades e os programas da casa contribuem para a redução do uso de substâncias dentro da comunidade. São diversos fatores que fazem com que contribuem. Uma delas, a gente faz as laboterapias, né, que eles têm dentro da instituição. O que são as laboterapias? As laboterapias nada mais são do que as atividades desenvolvidas lá dentro. Além das laboterapias, nós trabalhamos também rodas de conversas, oficinas socioeducativas e cursos, né, profissionalizantes. As oficinas socioeducativas são aquelas voltadas para a dependência química, todas elas com diversos temas, mas sempre voltadas para a dependência química. A oficina socioeducativa, né? A orientação profissional para aqueles acolhidos que já têm 3 meses na instituição, a qual a gente vai estar preparando ele para o mercado de trabalho, por exemplo, como elaborar um currículo, né? Como se comportar numa entrevista de emprego, tá? Os cursos também é justamente para isso, para incrementar os currículos deles, para que eles saiam de lá com o currículo, com os diversos cursos oferecidos pelo SEBRAE e o Bradesco, e aí aquelas pessoas que muitas das vezes eles não têm, nunca teve a oportunidade de fazer um curso, né, devido à questão de financeira, e eles lá dentro da instituição ele recebe todo esse auxílio lá, que acaba impactando na vida deles, né? E é isso. Eu queria fazer a pergunta para o seu Alberto, como é que a sua visão panorâmica de ver os dependentes mudou? Ver as pessoas que estão nessa situação mudou? Assim. Descer, né? A Gabriela e a Ariela, né? Gabriele e a Ariela, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, poder divulgar e falar um pouco do trabalho de Deus pela instrumentalidade da Missão Vida. É sempre uma honra para todos nós, né? E como eu comecei a me envolver com a Missão Vida, eu me envolvo com a Missão Vida desde 2014, né? Através de um sustento, eu comecei a ser mantenedor de um candidato que se encaminhou para o núcleo de treinamento da Missão Vida em Goiás, e aí nós apostamos nele para ele ser treinado, preparado para ajudar no cuidado com os acolhidos, e aí eu comecei a me envolver ajudando no sustento financeiro dele e da sua família. E aí sim eu fui me envolvendo, e logo depois eu passei a conhecer. A Missão Vida foi fundada no Amazonas em 2014, no Amazonas. Faz bem então eu dizer como ela começou, né? Que a Missão Vida, na realidade, começou os trabalhos, o projeto de Deus no coração de um jovem de 13 anos, né? O Hildo dos Anjos, não era ainda reverendo nem pastor, ele ainda era um simples jovem, mas que com uma amizade com um morador de rua chamado Seu João, né, ali em Anápolis, que se acampava embaixo de uma marquise de uma obra abandonada, e eles fizeram amizades, o Hildo dos Anjos, e nessa amizade nasceu, eles se encontravam todas as manhãs, o Hildo começava a sustentá-lo com o café da manhã, nisso eles conversavam muito,
né? Anos depois, desculpa aí, o reverendo o Wildo dos Anjos, numa oportunidade de falar com o seu João, foi levar o café e, infelizmente, se deparou com o seu João morto, né? Depois daí, isso tocou muito no coração dele. Passaram-se os anos, o Wildo dos Anjos foi encontrado por Jesus. E aí ele entregou sua vida a Jesus Cristo, e aquele sentimento de compaixão e amor por pessoas nessa condição aumentaram. Então o Wildo dos Anjos olhou para pessoas assim como o seu amigo que tinha falecido, seu João, e ele olhou para ele e fez uma pergunta no seu coração, agora com Jesus flamejando ali, esquentando no seu coração o desejo de servir os moradores de rua. O Wildo dos Anjos fez uma pergunta pessoal, íntima para ele, né? E ele perguntou assim: Deus, se o Senhor ama tanto essas pessoas, por que o Senhor não me usa para ajudá-los, né? E aí ele começou a ajudar ainda mais intensamente os moradores de rua. Com isso, passou o tempo, em 1983, o Wildo dos Anjos, agora reverendo Wildo, ele fundou a Missão Vida. E aí a Missão Vida passa a ser registrada, uma instituição filantrópica de cunho cristão, pautadas nos princípios de Deus, né, ali escritas e registradas na sua palavra. Começou a desenvolver o amor de Jesus de forma tangível na vida de todas essas pessoas. Então, aí veio no Amazonas, em 2014, o núcleo do Amazonas foi construído, e eu comecei a me envolver. Eu tinha uma empresa que trabalha com ar-condicionados, com refrigeração, e eu comecei a prestar serviços nessa área, até que eu fui chamado pelo um ex-coordenador do núcleo, o pastor Antônio, para ajudar na capelania, né? Ou seja, para ajudar nos trabalhos de pregação do Evangelho de Jesus, né? Para os acolhidos. E daí, desde lá, passei a ser um dos diretores da Missão Vida já há 4 anos, estou lá até hoje, tenho muito prazer, é uma experiência assim, inexplicável. A gente tenta falar, dizer, explicar como é esse sentimento, mas a gente não consegue, porque é um sentimento assim, muito profundo, que nos torna pessoas, nos ajuda a ser convencido de que Deus tem o melhor para todas as pessoas, e essas pessoas, moradores de ruas, estão incluídos nelas. Eu gostaria de saber quais são os principais desafios que a equipe de vocês enfrentam lá dentro e como vocês conseguem fazer para resolver. Essa pergunta eu gostaria de passar para ela, porque como ela está mais diretamente no cotidiano do núcleo, ela pode ajudar melhor, com mais profundidade. Pode ser? Os desafios que nós temos Sim. como equipe ou para... Como equipe. Como equipe. Como equipe e também com os acolhidos em si. Sim. Como equipe, nós não temos nenhum problema trabalhar com equipe, né? Então, nós sempre dou orientação para os meninos como trabalhar, porque nós, querendo ou não, nós somos uma equipe lá dentro, né? E nós temos que ter essa boa conversa lá dentro, para o trabalho fluir, né? Enquanto o acolhido, os desafios que nós temos diante dele é segurar ele lá dentro, né? Porque sabemos que, como eu sempre falo para eles, que o passo mais difícil deles é chegarem lá, né? Que muitos deles acham que eu consigo, sem estar numa casa de recuperação, né? Então, eu acredito que esse é o nosso maior desafio, trabalhar, tanto segurar ele lá e trabalhar com a família também. Esse é um dos nossos desafios lá dentro, né? Eu, como psicóloga, por exemplo, além de trabalhar com os acolhidos, eu tenho que trabalhar com a convivência com a família, né? Tentar inserir ele novamente ao seio familiar. Por quê? Porque muitas das vezes a família ela desacredita, né? Que não é a primeira vez que eles passam lá, são primeira, segunda, terceira, e a família ela acaba desacreditada, eu não aguento mais, eles pensam, eu não aguento mais. Então, eu como psicóloga, ligo para a família, né? Procuro fazer essa busca por eles, vou em Facebook, Instagram, procurar a família dele, porque muitas das vezes ele não tem nenhum tipo de contato mesmo. Ele sai de casa, não diz para onde vai, a família às vezes fica preocupada, outras, como eu te falo, fica desacreditada, e aí eu tenho que trabalhar esse vínculo. Por quê? Lá é um período, eles passam um período lá dentro, e é um período de 7 meses, e a partir daí, né?
Então, eu tenho que sempre estar trabalhando a família, fazendo com que ela venha acreditar novamente na mudança deles, né? No comportamento deles. Então, todo início de mês, lá na instituição, tem a convivência familiar, né? Voltada para a família. E a família sempre... Qual é a importância da família? Qual é a importância de vocês lá dentro? Né, da família com vocês, como família na vida do acolhido de vocês. Por isso que eu falo que a dificuldade com o nosso acolhido é essa, porque o acolhido, ele chega lá, ele passa um mês, mas depois ele começa a sentir saudade da família. Aí a família pergunta, mas quando ele estava em casa, quando ele estava na rua, ele não sentia saudade. Claro, porque ele estava sobre usos psicoativos e, querendo ou não, mexe a estrutura psicológica deles. Né? Então, há toda uma alteração. E naquele momento, a única sensação de prazer dele é de usar a droga. A família, ele não está nem lembrando, nem passa na cabeça. Mas a partir do momento que ele chega ali na instituição, aí sim, vem as lembranças, né? E aí ele olha, aí eu converso com ele. E aí vem a questão da abstinência também, né? Que também, nossa, é bem complicado a abstinência. E aí você tem que segurar ele, né? Tem que entender ele, se colocar no lugar dele, você não só como profissional, mas também como empatia, ter empatia por eles, né? Eu sempre procuro entender. Quando eles chegam lá na instituição, eu faço uma triagem, ele passa uma triagem comigo. Então, eles têm uma certa dificuldade de falar. Eles omitem muitas coisas. Então, depois de 2, 3 meses, ele vai lá, doutora, eu tenho um problema com a justiça, não quis falar porque eu fiquei com vergonha, fiquei com medo, né? Então, assim, eu falo isso, olha, qual é o meu objetivo aqui como psicóloga? É apenas ajudar vocês. Esse é o meu único objetivo, tá? Eu não me importo com quem você fez ou deixou de fazer lá fora. O importante é o aqui e o agora. É o teu comportamento, o teu desenvolvimento aqui no teu processo de integração aqui dentro. Esta é a minha única preocupação. Eu quero que você esteja bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Porque eles chegam lá. Qual o motivo que levou com que ele fosse para a rua? Fosse um morador de rua? Há diversos motivos. Um deles são os conflitos familiares. Briga dentro de casa, com os irmãos, com a mãe, com a esposa, problemas no trabalho, problemas financeiros. Tudo isso faz com que ele use a substância psicoativa que tira ele ali do mundo da realidade por alguns momentos, né? Então, esse é o nosso principal desafio de mesmo segurar eles lá dentro, né? E quando a gente consegue fazer com que esse acolhido conclui o programa de recuperação, para mim, como profissional, é muito gratificante, né? Em poder ajudar e, de alguma forma, eu contribuir ali na vida deles. E é mais gratificante ainda quando eles entram em contato comigo. Doutora, eu estou bem, eu estou muito bem, consegui um emprego. Nossa, para mim é uma maravilha, para mim é um sonho realizado, tá bom? Só para tentar complementar, um dos grandes desafios da Missão Vida, da equipe, para manter os acolhidos no núcleo, é que ela usa de uma psicologia que talvez nem ela perceba tanto, mas a Missão Vida, apesar de ela ser toda muito bem estruturada no seu patrimônio, no seu prédio, na sua edificação, ela mantém os portões abertos, ou seja, tentando demonstrar para o acolhido um dos principais, se não o principal requisito para você participar de um tratamento dentro do núcleo, que é a liberdade. Como a Missão Vida sabe que ela está lidando com pessoas que, entre aspas, pensam e sentem que são livres por viver na rua. Então, trazer essas pessoas para dentro de uma edificação, e quando eles veem ali tudo murado, com portões, a Missão Vida mantém os portões abertos para que, psicologicamente, os acolhidos lá dentro entendam que eles estão lá porque eles querem estar lá. A Missão Vida não força, não pressiona. Uma das principais características da Missão Vida é vencer esse grande desafio por meio da psicologia da liberdade. Os acolhidos precisam entender que, mesmo estando ali dentro, sendo bem tratados e tudo mais, eles são livres. Eles podem ir embora a hora que eles quiserem. A Missão Vida não os obriga. Ela orienta, ela aconselha,
como seria melhor, mas eles são bem livres. Então, um dos grandes desafios da equipe é, com base nessa essência que tem a ver com a psicologia, ela mantém os portões abertos para que os acolhidos entendam. Eu estou aqui, não porque alguém está me pressionando, porque alguém está me prendendo, não porque eu estou algemado, estou acorrentado. Não, estou aqui porque eu quero encarar uma jornada de liberdade, de transformação e mudança de vida. Como a psicóloga Juscelene já citou, né, sobre o emocional e como a família realmente precisa estar incluída, mesmo nem que seja tipo pai ou mãe, mas a esposa, o filho precisa realmente. E a senhora citou algo muito interessante, que é a felicidade de ver que eles conseguiram superar e passar pelo tratamento. E eu queria saber, assim, algumas histórias ou uma história que foi muito inspiradora para vocês da casa. Sim, eu vou usar um nome fictício, tá, de um acolhido lá, o Bruno, né? Ele passou, a caminhada dele lá foi bem complicado, né? Então, mas mesmo assim ele superou, concluiu os 7 meses dentro da instituição. Como eu falei para vocês, ele participava de curso do Sebrae e Bradesco, né, rodas de conversas e as oficinas socioeducativas, e com isso fez com que o Bruno arranjasse um emprego, né, que ele estava, como está falando, ele estava desacreditado da vida lá fora, né, quais são os desafios que eles iam encontrar lá, depois que saísse da Missão Vida. Então, havia esse certo preocupação por parte dele, né, eu falei, Bruno, não vai sofrer por antecedência, vamos deixar as coisas fluir. Primeiramente, você tem que estar preparado psicologicamente para enfrentar o mundo lá fora, que é uma coisa você estar aqui dentro, outra é você estar lá fora. Né? Você tem uma família que te apoia, uma família que está presente, uma família que, quando a gente entra em contato, ela está sempre disponível em nos ajudar, né? Ao contrário de muitos que não têm. Então, isso já é um benefício muito grande para você. Né? E ele conseguiu encontrar um emprego, arrumou um emprego, porque há essa dificuldade também, né, no mercado de trabalho, principalmente para aquelas pessoas que são dependentes químicos, né, ela tem tanto essas dificuldades no social, financeiro, como psicológico também, né, que tem esses impactos causados na vida deles, né, no financeiro, em busca de emprego, digamos. Quem que vai querer dar emprego para um ex-dependente químico? Né? Então, eles encontram essas dificuldades. Então, nós não temos a gente não tem ainda essa parceria junto com a empresa de terminou, vamos encaminhar para o mercado de trabalho. Por isso que a gente faz a oficina de orientação profissional, que a gente trabalha a questão do currículo, né, como se comportar numa empresa, numa entrevista. E, então, ele conseguiu. Né? Ele está com 2 anos, está limpo, está trabalhando. Hoje ele tem uma dignidade dele, tem a casa dele com o emprego, paga a moradia dele junto com a família dele e hoje ele está muito bem. Certo? É isso. Terminamos a entrevista por aqui. E eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez por terem se disponibilizado, tirado o tempo de vocês, principalmente você que veio lá do Iranduba, é uma viagem, e o senhor também, tá? Por estarem com a gente aqui. E é isso. Eu desejo a vocês tudo de mais incrível, que esse projeto continue iluminando a vida de muitas pessoas. E eu sei que ele ainda vai chegar em outro patamar, porque o que vocês fazem é incrível demais. E é algo honroso. Sim. Então é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Gratidão do coração.